Olá, minha gente. Tudo bem? Vamos vendo aqui se todo mundo está presente. Beleza aí, Michel? Tá ouvindo bem? O som tá bom? Geralmente dá um delayzinho entre a minha fala, o tempo que leva para vocês responderem. Boa noite. Tá bom? Estão me vendo bem? Só respondam aí para ver se o som tá legal, se não tem nenhuma interferência. Tá bom, Michel, Klauser? Vamos ver quem mais. Tá ali. Deixa o pessoal entrar. O som tá bacana, beleza. Esse aqui é meu estúdio, né? Né? Pelo menos isso, imagem bom, o somzinho é maneiro, né? Falou, mas hoje eu estou fazendo aqui, que é para a gente poder manter e deixar essa aula aqui gravada nesse contexto, tá? Aí depois, porque se a gente faz, por exemplo, pelos outros sistemas, tem que ter assinatura para poder ficar a aula gravada, né? Então, hoje eu faço aqui, que é para depois, caso alguém queira entrar durante a semana, eu disponibilizo a aula, ele paga e ele não perde essa daqui, né? Porque assim, se eu conseguir fazer nos arquivos, a gente pode, porque a ideia é o quê? A pessoa entra, né, mesmo depois que começou, não tem problema, né? Falou assim, a gente aumenta o número de pessoas aí que está participando, torna mais viável o nosso trabalho. Tá? Falou assim, esse material de slide que eu estou colocando aqui, eu vou colocar lá no grupo também, mas na verdade, a reprodução de lá da nossa apostila, que tem algumas coisas a mais, mas eu vou colocar. Deixa eu até fazer isso agora, tá? Que assim eu já coloco lá no grupo o slide, quer ver? Eu acho que não é nem isso. Não. É aqui, ó. Quer ver? Eu tenho... aqui, ó. Tá aqui. Tá. Que é, na verdade, tudo isso daí só para a gente poder acompanhar. Tá? Vamos ver lá. Tá aqui. YouTube. Eu aqui. Pronto. Viram lá? Coloquei lá no grupo o material do slide também. Depois vocês baixam, não precisa baixar hoje não, porque aquele material que eu mandei para vocês já tem também a estrutura. Não? Quantos nós somos? 2. Tá. Vou esperar da hora, assim a gente começa. Que é bom porque eu fico assim, ó, pequenininho aqui no canto. Né? Assim dá pra gente trabalhar, eu consigo escrever, né? Quer ver? Aqui, ó. Aula número 1. Né? Dá pra ficar bacaninha. E aí depois, vejam só,
terminando a aula sempre, esse material que eu vou fazendo, as anotações que eu vou fazendo, eu coloco o slide, aí sim, o slide com as anotações, tá bom? Assim vocês podem baixar, podem copiar depois, não tem problema. E lembrando, ó, o chat aqui é para vocês fazerem pergunta, o chat está aberto direto aqui comigo, para a gente poder trabalhar. Tá bom? Esperar um minutinho, o pessoal chegar. Tudo bem? Deixa eu ver se eu ligo o ar-condicionado aqui. Tá meio quentinho. Tem problema não. Não precisa imprimir, tá, o material. O que eu estou falando ali, Cláudio, é o seguinte. Quer dizer, imprimir é bom para você se quiser fazer uma anotação. Mas o que eu vou fazer é que se a gente trabalhar com esse sistema, depois eu vou ver se a gente vai trabalhar direto com esse sistema, tá? Com esse sistema. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta direto, falou assim, porque aqui o bom é que fica gravado nesse modelo, eu uso o sistema, é legal, né? Mas, por exemplo, a gente sempre tem... só um minutinho, gente. Deixa eu só atender minha mulher que está me ligando aqui. Só um minuto. Oiê. Eu estou em casa, eu tenho aula, lembra que eu te falei? Agora, até às 8h30. Ah, é? Falei sim. Eu falei que eu tenho aula hoje. Que é depois das 8h30 só. É. Tá bom? Mas aí eu resolvo isso. Tá bom? É.
Pronto. Mulher é fogo, né? Mulher é coisa. Agora, namorado, a gente tem que dar uma baita de uma atenção, né? Então, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começando? Será que já está todo mundo aí? Vamos ver. Sobre o material, professor, vão passar pelo site por aqui. Ó, olha só, eu vou passar para vocês o material aqui. E esse material do site, esse material aqui que eu tô usando, eu coloquei lá no grupo, tá? Mas as anotações, coisas que eu for fazendo, eu salvo e mando também. Aí vocês vão montando uma pasta, não precisa ficar imprimindo se não quiser. Lógico, a apostila, você tem exercício, você tem um monte de coisa ali que você pode usar, tá? É só para poder a gente sincronizar essa estrutura, tá bom? Bom, minha gente, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, já 19h35, vamos começar, tá? Quem mais está aí? Deixa eu ver. É o Michel, o Clauser, tem mais alguém? Não falaram nada no chat? Quem está aí? Coloca o nome aí que é para a gente saber. Pode fazer pergunta por aqui e tudo mais. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos começar trabalhando. Eu vou passar para vocês primeiro a base da nossa aula, é a questão de lógica gramatical. Então algumas coisas eu até devo ter falado lá com vocês no dia, que é para a gente poder entender alguns elementos. Então, mesmo que seja repetido, não faz mal, por quê? Porque a gente vai construindo a nossa estrutura de aula a partir disso. Então, olha só, o que você vê aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, aquela estrutura básica, a primeira coisa que eu digo assim, olha, para a gente entender lógica, tá? Então, é assim, ó, por exemplo, eu vou até a padaria e peço 12 pães, né? O que acontece? Opa. Peço 12 pães. Peço 12 pães, eu levo para casa 12 pães. Aí eu vou lá e peço uma dúzia de pães. O que acontece? Lembra o que eu levo para casa? Uma dúzia de pães? Eu levo no mínimo 24 pães. Por que isso daqui? Vamos começar. Vamos lá, já metendo bronca, tá? Metendo bronca, senão a nossa aula, a hora não fica bem proveitosa. A gente tem que pegar essa hora aqui e malhar, tá? Então, uma dúzia de pães, 24 pães, tá bom? Por que isso daqui? Porque eu tenho já que é uma dúzia, já que é uma dúzia, 1 vezes 12, não é? E pães é plural. Pessoal, plural começa a partir de 2. A partir de 2. Isso significa que se eu digo uma dúzia de pães, eu vou ter no mínimo 1 vezes 12, 12 vezes 2, 24, tá? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é para você entender um dos pontos mais importantes do que a gente vai ver, que é uma coisa que a VUNESP cobra bastante, que a gente precisa saber. Termo preposicionado está aqui, ó, é um termo morto. Por isso que eu não digo uma dúzia de pães, eu digo uma dúzia de pão, tá? É uma dúzia de ovo, uma dúzia de banana, tá? E não uma dúzia de bananas. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, penca. Penca eu não sei quantas bananas há em uma penca. Então uma penca de banana ou uma penca de bananas dá no mesmo. Só que o que eles vão fazer? Isso daqui é referencial numérico. Então a gente sempre tem que ficar atento com essa ideia. Uma das estratégias da VUNESP é qual? Eles pegam um termo simples e substituem por um termo preposicionado longo. Ao fazer isso daí, eles afastam uma ideia da outra, né? Porque, veja, eu tinha uma palavrinha entre duas. Aí, quando eu ponho um termo preposicionado bem grande, eu afasto essas palavras. E aí ele mexe com questões de concordância, com um monte de coisa que a gente vai ver. Mas, por enquanto, é para você entender alguns aspectos da lógica que vão guiar todo o nosso curso. Primeira coisa, lembre-se, termo preposicionado é termo morto. Isso tem que ficar bem claro. Depois, aqui, ó. Para mim explicar isso a vocês é muito fácil. Essa frase, ela está certa ou está errada? Responda aí para mim. Eu espero, dá um delayzinho de uns 30 segundos, mais ou menos, né? Mas não fala mal, deixa eu até controlar. Falando, para mim explicar isso a vocês é muito fácil. Está certo ou errado? Só responde certo ou errado.
Deixa eu ver qual que é o delay que a gente tem aqui. Alguém tem que responder. Não faz mal se responder com uma interrogação. Eu só preciso ter a noção do nosso delay aqui. Escreve qualquer coisa aí, gente. Só para não perder tempo depois esperando vocês. A hora que eu terminar de falar, não se preocupe. Eu só quero essa resposta e já vou começar a nossa aula. 1 minuto. Nada. Ninguém vai colocar sim ou não, uma interrogação, nada disso. Certo, pronto. Isso daí, ó, a gente tem um delay aqui que dá mais ou menos um pouco mais de 1 minuto. Foi só para a gente aferir. Então, para mim explicar isso a você é muito fácil, tá certo. Falou assim, o Álvaro apareceu. Olha lá, vamos entender? Vou explicar isso daqui agora. Né? Então, veja bem. Aí, Álvaro. Falou assim, isso daqui é uma condição que a gente erra muito. E erra muito por quê? Porque a gente ouve as pessoas dizendo assim, mim não conjuga verbo, não pode. Vamos entender isso daqui. Ó. Quando eu digo, para mim explicar isso a vocês é muito fácil, perceba que eu estou começando com para. O para é um termo preposicionado. Da mesma maneira como nós vimos lá anteriormente, olha só, o de, ó, 1 dúzia de pão. Ó, o que é um termo preposicionado? É um termo que liga sempre quem vem antes a quem vem depois. Então a preposição ela sempre liga essa palavra da frente com essa palavra de trás. Isso quer dizer que toda vez que eu tenho uma preposição, eu tenho alguém antes. Tá? Mas e se eu comecei com preposição que nem, olha, para mim explicar isso a vocês é muito fácil. Significa que esse para mim aqui, ó, ele está fora de ordem. Então, qual seria a ordem dele de verdade? É assim, ó, explicar isso a vocês é muito fácil para mim ou para eu, tá? É muito fácil para mim. Isso quer dizer que o que eu fiz aqui foi só inverter a ordem, tá bom? Só inverter a ordem. Eu peguei esse termo aqui, ó, e joguei para cá. Isso não torna errado. Então, quando eu digo, para mim explicar isso a vocês é muito fácil, é a mesma coisa que eu dissesse, explicar isso a vocês é muito fácil para mim. Falou, mas como é que fica? A gente vai ver isso daí, eu só estou mostrando algumas armadilhas lógicas que a gente encontra na prova, tá? O para mim, ele está completando o que é fácil. Ele só estava deslocado, tá? Ele só estava deslocado. Não precisa ter vírgula aqui, nada disso, tá bom? Ela é facultativa, não é ela que faz coisa alguma. A questão toda é a gente ir descobrindo alguns aspectos que são significativos, tá? Que é o quê? Termo preposicionado, ele é um termo morto, eu tenho de ficar atento ao que vai acontecer. Então essa frase está certinha, tá? A diferença é assim, porque se eu dissesse para você assim, olha, empreste o caderno para mim, tudo certinho. Mas se eu fosse ler o caderno, eu falei, empreste o caderno para eu ler. Então mudou a situação. A gente vai ver isso daqui com mais clareza quando a gente estiver vendo a parte de pronome, que vai ser logo, não vai demorar muito. Tá? Mas é mais para a gente poder ter essa noção. Então, é só para a gente entendendo. Se eu sou capaz de colocar algumas coisas que causam confusão a vocês, o examinador também é. Tá? Ó, primeira coisa de lógica gramatical. Tá? É assim, ó. Lógica gramatical. Primeira estrutura básica. Homem manda,
mulher obedece. O que significa isso daqui? Significa que na gramática, o masculino é dominante. Tá? O masculino é dominante. Se eu tenho só homens, eu digo boa noite, senhores. Se eu tenho só mulheres, eu digo oh, senhores. Se eu tenho só mulheres, eu digo senhoras. Mas se eu tenho um menininho aqui, ó, tá? Imediatamente todo mundo vira senhores também, não importa que é uma criança, tá? Porque homem é dominante. Toda vez que você tiver, o masculino vai dominar. Então, olha só. Por exemplo, só mulheres, tira ele daqui, ó. Senhoras. Se eu colocar um homem, olha aqui, ó, o homem. Basta eu colocar um homem aqui dentro dessa brincadeira, todo mundo já vira senhores, tá? Todo mundo vira senhores. Então muda toda a nossa construção, muda toda a nossa estrutura. Então é sempre assim. Havendo um masculino, ele é dominante nessa situação. Outra lei, hierarquia, poder, força. Quem é forte manda, quem é fraco obedece, tá? Por que isso daqui? Porque você vai ver que na gramática você tem elementos que são mais fortes do que outros, tá? Por exemplo, quem vem primeiro sempre vale mais do que vem depois. Quando você tem, vamos dizer, 5 regras numa estrutura, a primeira regra vale mais que a segunda mais que a terceira mais que a quarta mais que a quinta. Isso é uma questão de lógica, tá? Que eu tenho palavras que são mais fortes do que outras, elas mandam, tá? Olha só. Para você ter uma ideia, que vem a estrutura da lógica, a identificação estrutural. Quando a gente fala de aqui, ó, dentro dessa estrutura, a primeira palavra, a palavra que mais manda, a palavra que mais tem poder é o substantivo. Essa palavra manda em todas e não obedece nunca a ninguém. Ela é uma palavra de poder. Ela manda, tá? Ela manda. Por isso que ela é a primeira palavra que o homem aprende a falar quando ele começa a falar, tá? Falou assim, na história do homem, as primeiras palavras que ele construiu foram substantivos, tá? Ele pega pedra, pássaro, ele dava o nome às coisas. E criança faz igualzinho. Primeira palavrinha que criança aprende a falar é o nome da mãe. Mamãe, papai, vovô, vovó, são substantivos. Depois que ela aprendeu esse tipo de coisa, ela começa a pedir as coisas. Ela fala assim, ó, água, bola, mamar. A mãe chega lá e fala, não, se você quer, você pede. E aí entra a segunda classe gramatical, que é o verbo. A partir do momento, a criança já tinha noção de verbo, mas ela não verbalizava, ela não falava, tá? Quando ela começa a colocar o verbo na fala dela, ela começa a dar estrutura ao pensamento. A partir dali, as demais classes gramaticais aparecem, todas elas. Tá? Todas elas. Então, é importante a gente entender que essa estrutura de hierarquia e de poder, primeiro vem o substantivo, depois vem o verbo, depois vem o resto, isso era a reprodução da estrutura social, que era o quê? Quem tem mais poder manda, tá? Quem não tem o poder obedece, e tem aqueles que não valem nada. Não valem nada por quê? Porque não tem poder algum. Tá? Não tem poder algum. Nessa relação, o que o gramático fez lá no passado? Ele falou, eu vou associar o substantivo ao homem que tem mais poder aqui na minha terra, que é o rei. Então o substantivo é associado à figura do rei. O verbo associado à figura da rainha. E as demais classes gramaticais associadas a todo o resto do reinado, pobre, servo, nobre, não importa, tá? Não importa. É em função a essa relação do rei mandando, a rainha e o resto, tá bom? Que se construiu a hierarquia da classe gramatical. Tá? Eles copiaram um pouco a estrutura social. É por isso que a gente tem, quando é o substantivo mandando, a gente chama isso daqui de regência nominal. Substantivo não dá o nome, então regência nominal é dado por causa do poder do substantivo. Embaixo você tem
regência verbal. Que é o quê? É o verbo mandando. E embaixo não tem nada, porque esses caras embaixo não mandam porcaria nenhuma. É só para você entender que a lógica, ela na verdade, ela é uma estrutura da nossa história. Fomos nós que criamos a lógica. Não é a gramática. Um gramático inventou lógica. Não existe isso. A lógica é nossa. É por isso que a gente já sabe disso tudo. O que eu estou falando para vocês é algo que vocês naturalmente já entendem, tá? Naturalmente já entendem. Se tem um grupo cheio de homens e mulheres, você diz boa noite, alunos, tá? Ah, você pode dizer boa noite, alunos e alunas? Pode, tá? Que hoje em dia o pessoal faz isso. Mas se eu disser só boa noite, alunos, já é o suficiente, tá? Já é o suficiente. Então, você vê aqui essa relação, tá? Aí depois você tem assim, primeiro, identificação estrutural, que já está feita, tá? Olha lá, opa, o que aconteceu aqui? Eu fui para frente. Ah, não. Aqui, ó, aula 2. Agora que vem a parte de acentuação gráfica. Vixe, deixa eu tirar isso daqui, ó. Eu vou ter que tirar daqui, quer ver? Eu nem sabia que estava marcado. Quer ver? Um minutinho só. Eu vou tirar essa estrutura. Manter. Só para eu poder tirar isso daqui, ó. Quer ver? Vai ficar tudo preto. Mas não faz mal. Olha lá. Agora eu vou só ajustar aqui, ó. Ih, cadê? Tá aqui, ó. Eu vou ajustar. É rapidão, é 1 minuto só. Só para eu poder tirar aquela marcação. Aqui, ó. Tá. Ah, agora não tem mais, tá, joia? Pronto, salvei. Ok. Deixa eu voltar aqui, porque eu fui lá para frente para ver as coisas. Aqui, ó. Vamos ver agora. Tá? Deixa eu trazer vocês de volta. Aqui. Tá? Então, olha só. Vamos ver um pouquinho, para a gente começar, já que nós de lógica, questões básicas de lógica. Tá? Então vamos entender. Lógica gramatical é poder. Estou só retomando. O que é lógica gramatical? Tá? O que é lógica gramatical? Tem quem manda, quem obedece e quem não vale nada. Tá? Na nossa gramática, de uma maneira geral, homem manda, mulher obedece. Tá? Sempre assim. Quem é forte manda, quem é fraco obedece. Quem tem poder manda, quem não tem poder obedece. Primeira estrutura. Depois, o que a gente tem? A gente tem a questão disso projetando na gramática, que é qual? Você tem a ideia do masculino dominando, como nós vimos, tá? O substantivo mandando, o verbo obedecendo e o resto. Tudo isso daí, isso que eu estou falando, é a base para tudo que a gente vai estudar em gramática. Vocês vão ver como é que isso daí vai funcionar dentro de uma relação simples. Tá? Eu sei que essa primeira parte, quem assistiu a aula lá, já viu essa questão da acentuação gráfica. Mas vamos entender por quê? Porque lá a gente viu só um fragmento rápido, foi tudo muito geralzão, e depois o restante, as outras partes, pronome, tudo, é muito rápido, dinâmico, a gente não consegue aprofundar. Aqui vocês vão ver bem isso daí. Por exemplo, a acentuação gráfica. O que aconteceu com a acentuação gráfica? Imagine, estou eu aqui escrevendo para vocês, preciso trabalhar com... Peraí. Deixa eu crescer um pouco aqui, estou muito pequeno. Pronto, aí. Né? Eu tô
Assim, eu quero me comunicar com vocês, eu quero conversar com vocês, vai? Nessa ideia de conversar com vocês, de me comunicar, o que que acontece? Eu preciso mandar uma carta, né? Preciso mandar uma carta para vocês. Nessa ideia de mandar uma carta, o que que acontece? O que que é a gramática? A gramática é eu e você combinando aquilo que a gente vai escrever. Quando eu falo, você me entende, mas quando eu escrevo, a gente precisa ter um código comum. Então, o que que o gramático fez? Eu peguei todas as palavras que eu conheço, vocês pegaram todas as palavras que vocês conhecem e juntou numa lista, tá bom? Numa lista. Aí eu pego uma cópia dessa lista, distribuo para vocês, porque assim, quando eu mandar uma carta, vocês sabem quais são as palavras que eu estou usando. Beleza? Isso resolve a nossa estrutura, tá? Por quê? Porque a gente criou um manualzinho que todo mundo segue. Porém, esse manual foi sendo aperfeiçoado com o tempo. Aperfeiçoado como? Chegou uma hora que eu precisei melhorar essa minha forma de comunicação, porque eu escrevi o cara ali errado. Então, as pessoas começaram a sentir necessidade de colocar um sinal na palavra para eu saber quando que eu tenho que ler, colocando mais força nela, né? Colocando mais força. Então, o que que ele fez? Falou, bom, então a gente precisa ver e vamos separar as palavras por causa disso. O que que ele sabia? Que existia só 3 posições em que as palavras tinham a sílaba mais forte, né? Não importa qual é o tamanho da palavra, tá? Essa palavra, ou ela tem a última sílaba mais forte, ou a penúltima ou antepenúltima. E tem aquelas que tem uma sílaba só forte. Então o que ele fez? Ele pegou todas as palavras que tinham uma sílaba forte, uma sílaba tônica e separou, tá? Deu um monte de palavras. Falou assim, agora eu vou separar as palavras pela última sílaba, pela penúltima e pela antepenúltima. Então o que que ele fez? Ele saiu construindo assim, ó. Última sílaba tônica é a última sílaba forte, tônica, tá? Deixa eu achar aqui minha caneta, porque isso aqui, isso. Tá dando um tilt aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Ah lá. Minha caneta não estava querendo entrar. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Eu tenho a última sílaba forte. Então, por exemplo, ó, sofá, bambu. Como é que a gente faz para achar a sílaba forte? A sílaba forte é aquela que a gente estica, é aquela que a gente prolonga, né? A gente gosta de dizer assim, às vezes, para a criança, fala assim, ó, chama a palavra, né? Falou, quando você chama, aquela que você estica é a mais forte. Falou, ô sofá, né? Olha só, a sílaba forte é o fá. O bambu, a sílaba forte é o bu, tá? Então, fala assim, ó, então você tem assim, ó, última sílaba forte, umas são acentuadas, outras não, tá? Paroxítona é quando tem a penúltima, olha só, por exemplo, revólver, olha aqui, ó, essa última, penúltima. O banana, ó, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. É essa daqui que é mais forte. O banana é a que eu estico. Proparoxítona é a antepenúltima. Aqui, ó. Árvore. Helicóptero. Tá? São as sílabas mais fortes. E aquelas palavras que têm uma sílaba só e que elas são fortes, que são, por exemplo, as monossílabas tônicas, ó. Pá, pé, pó, pneu. Muito bem, ele pegou e separou todas as palavras conhecidas nessas 4 modalidades, que são aquelas que têm sílabas fortes e eu posso acentuar ou não. Então ele começou a pensar. Ele falou, gente, como é que funciona isso daqui? Ele olhou tudo e falou, nossa, quantas palavras. Mas ele percebeu que não era o mesmo número de palavras que havia em cada bloco desses. Ele falou assim, olha, por exemplo, a proparoxítona é a que tem menor quantidade, tá? Menor quantidade, tem pouca. Outra é a monossílaba tônica, tem mais do que a proparoxítona, tá? Mas também é pouquinha. Em terceiro lugar, vem as oxítonas, tem um monte. Mas as paroxítonas, ela tem mais do dobro da soma das outras. Tem pra caramba. Ele falou, e agora, o que que eu faço? Ele falou, bom, eu vou começar sempre pelo que é mais fácil. Pelo que é mais fácil. Então o que ele fez? Ele pegou, foi lá e falou assim, olha, eu vou
começar acentuando por aquelas que são mais fáceis de ser acentuada. Qual é? Ó, essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Ele falou, bom, eu vou resolver de uma maneira muito simples. Qual que é essa maneira simples? Eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó, proparoxítonas. Tem pouca mesmo, então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, como proparoxítona tem poucas, eu digo assim, ó, acentuam-se todas as proparoxítonas. Pronto, o que eu fiz? Resolvi esse problema. Tudo que for proparoxítona eu vou acentuar. É muito simples, né? Falou assim, tu todos juntos, se pensar, proparoxítona, falou assim, ó, árvore, falou, opa, última, penúltimo, põe o acento lá, não importa a palavra qual que é. Resolvi o problema da primeira. Ele falou, poxa, será que eu consigo resolver fácil assim a da segunda, que é monossílaba? Porque a proparoxítona eu tenho um pouquinho, mas a monossílaba também. Ele falou assim, só que eu tenho um problema. Qual que é esse problema? Primeiro, deixa eu diminuir quem sou eu aqui, né, o Paulão. Porque agora eu fiquei grande. E agora eu preciso ficar pequenininho. De novo. Aqui, ó. Tá? Preciso ficar pequeno. Que é para poder caberem as coisas aí. Então, o que ele faz? Ele pegou e falou assim, bom, vamos para monossílaba. Só que ele começou a olhar, ele falou assim, ó, proparoxítona eu tenho pouca, monossílaba eu tenho pouca. Tudo bem. Como é que eu faço agora, sendo que poxa, a proparoxítona, pensa bem, é a última, penúltima, penúltima, que é a forte. E a monossílaba tônica é uma sílaba só. Pô, uma tem que ter no mínimo 3. E a outra fala, essas palavras são diferentes, porque a proparoxítona é uma palavra grande e a monossílaba é uma palavra pequena. Falou assim, poxa, eu não posso acentuar pela mesma regra, sendo que uma é no final, só tem uma sílaba, e a outra são 3 para cá. Ele falou assim, se pelo menos eu encontrasse mais alguma semelhança, ficaria mais fácil. Ele começou a olhar essas palavras todas que vocês têm aí. Ele começou a olhar e ele percebeu uma coisa muito importante, que a maioria das palavras, a maioria das oxítonas, tá? A maioria das paroxítonas, a maioria das proparoxítonas e a maioria das monossílabas tônicas terminam mais ou menos da mesma maneira, que é com A, tá? Com A, com E e com O, com ou sem S depois. Ele pegou e falou assim, poxa vida, olha só. A maioria das oxítonas termina em AEO, a maioria das paroxítonas termina em AEO, tá? Deixa eu tirar isso aqui, meu pescoço está... A maioria das proparoxítonas termina em AEO, a maioria das monossílabas tônicas terminam em AEO, tá? Então, o que eu sei? Falou assim, eu vou tentar resolver o problema agora da seguinte maneira. Proparoxítona tem pouca, monossílaba tem pouca. A maioria de todas elas termina em AEO. Então, como eu acentuei todas as proparoxítonas, eu vou fazer com as monossílabas algo parecido, eu vou acentuar quase todas. Então ele pegou e falou assim, olha, eu vou fazer uma outra regra aqui, que é a número 2, em que eu vou dizer assim, ó, acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em AEO. Pronto, o que eu fiz? Criei uma regra. Qual que é a regra de acentuação gráfica? AEO, com ou sem S. É AEO, tá? Como assim? Eu faço assim, ó, proparoxítonas todas e monossílabas terminadas em AEO. Pronto. Não é difícil de gravar isso daqui, ó. AEO. Proparoxítonas todas. E monossílaba AEO. Ele falou, poxa, gostei. Seria bom se eu conseguisse fazer a mesma coisa com a próxima. Só que quando ele olhou para a oxítona, ele falou, oxítona tem um monte. Tem um monte. Falou, como é que eu faço? Ele ficou olhando e falou assim, ó, proparoxítona e monossílaba tinha pouca.
tá? Acentuei pela quantidade. Agora, oxítona eu tenho muita. Eu não posso mais usar a quantidade. Eu tenho que procurar alguma outra coisa para fazer. A única coisa que ele tinha em comum era o seguinte, ele falou, poxa, a maioria delas termina em AO. Só que aí ele lembrou uma coisa, que a oxítona não é acentuada na última. Na última. A oxítona é acentuada na última. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, sofá é a última que é acentuada. Quando eu digo na monossílaba pá, não é a última, mas as duas são no final. Falou, poxa, eu acentuo as oxítonas no final e acentuo as monossílabas no final, já que tem uma só. Falou, isso me ajudou. Por quê? Como as palavras no seu final são sempre parecidas, eu tenho duas coisas semelhantes. A única diferença é que monossílaba eu tenho pouca, oxítona eu tenho muita. Como é que eu faço para tentar juntar essas duas sílabas? Ele pensou um pouquinho e falou, já sei, eu vou procurar uma quarta terminação. Então, o que ele fez? Ele foi lá, deixa eu mudar minha cor aqui, ó, e ele encontrou uma quarta forma. Quer dizer, a maioria termina por A, E, O, mas existe uma grande quantidade depois dessa que termina por em ou ens. Por em ou ens. Ele falou, poxa, o que eu faço agora? Ele falou assim, agora é simples, né? Ele falou, o que eu faço? Eu somo o em na minha regra e crio a terceira regra. Terceira regra. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEOM. Então a minha regra agora virou o quê? AEOM. Mudou quase nada de AEO para AEOM, mudou uma. Então o que eu tenho que lembrar? AEOM. Essa foi a minha relação. Eu lembro do AEOM. Beleza? Beleza. Então eu resolvi o problema de mais uma. 3 regras, eu tenho 4 palavras. Agora o que vem? A parte mais difícil. Por quê? Porque chegou a hora da paroxítona. E paroxítona eu tenho um monte, eu tenho muita paroxítona. Ele falou, como é que eu vou resolver isso? Ele pensou um pouco e falou assim, ó, já sei. As paroxítonas, elas são diferentes em tudo. Por quê? Oxítona e monossílaba, eu acentuo no final. Proparoxítona, eu acentuo na antepenúltima. E a paroxítona é na penúltima. Tudo dela, falou assim, as outras eu tenho pouco. Paroxítona eu tenho mais do que todas. Então, a paroxítona, ela é, na verdade, a que tem mais... ela é diferente em todas as outras. Só uma coisa é parecida, só uma coisa. É que, assim como todas, ela também termina em AEOM. Ele falou, poxa, eu acentuei proparoxítona e monossílaba tônica pela semelhança. Eu acentuei monossílaba tônica e oxítona pela semelhança entre elas também. Mas a paroxítona é diferente de todas. Como é que eu faço? Ele falou assim, bom, já que ela é diferente, eu vou acentuar pela diferença. Então ele pegou e catou assim, ó, AEOM. Veio aqui e escreveu assim, ó, 4. Paroxítonas terminadas em AEOM, ele falou assim, ó, eu não vou acentuar. Então a regra dele continuou AEOM. Qual que é a regra de acentuação gráfica? AEOM, tá? AEOM. E como é que você faz? Ué, AEOM é simples. Proparoxítonas todas. Monossílaba AEO, oxítona AEOM, paroxítona AEOM não. Ele com isso daqui conseguiu 92%, vai, das palavras que precisavam ser acentuadas. Olha que maravilha. 92%. Falou, pô, tô feliz, né? Tô feliz. Ó, só para vocês verem depois, tá aqui, ó, o quadrinho bonitinho. Mas vejam só, agora, vamos voltar um pedacinho. Ele olhou todas essas palavras e ele falou assim, olha, bacana, né? Falou assim, consegui acentuar todas.
Ele falou assim, o que é legal? É legal que a maioria das palavras termina sempre de uma maneira bastante interessante. Olha o que ele percebeu. Ele percebeu o seguinte, quer ver? Deixa eu colocar o meu marca-texto para ver como é que fica. Que a maioria das palavras, que as palavras, elas formam o som na soma de consoante com vogal. Ó, pode ver, ó. Quando eu tenho aqui, ó, sofá, não vai funcionar com marca-texto, porque o marca-texto deixa tudo escuro. Então, tira. Tá? Então, ele tem aqui, ó, sofá. Né? Então, eu tenho consoante mais vogal. Por que consoante mais vogal? A vogal é a letra, tá, do som. Ela se chama vogal porque ela sai com a voz, tá? Assim, ó, A, E, I, O, U, ela sai sozinha. A consoante não. A consoante não sai sozinha, ela precisa da vogal. Pensa na letra B. Ela só é produzida se eu tiver o E. Porque se eu não puser o A, ba, be, bi, se eu não puser A, E, I, não sai, fica assim, ó, e não sai nada. Então ele falou assim, olha, o que é normal? É uma consoante, tá grudadinha numa vogal, ou uma vogal numa consoante. Então ele começou a olhar, falou que bacana, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, tá? Consoante, vogal, 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 opa, vogal e vogal. Falou, como vogal e vogal? Ele falou assim, eu não preciso disso, eu não preciso de vogal mais vogal para produzir o som, porque elas são semelhantes, tá? Eu uso coisas diferentes para poder produzir tudo isso daí, né? Eu falei, coisa diferente? Eu falei, as coisas diferentes têm essa vantagem, né? As coisas diferentes, elas estão ali para se unirem, olha eu grande de novo, né? O bom é que eu brinco aqui com o meu tamanho, do jeito que eu quiser. Aí, o que funciona? Ele pegou e falou assim, bom, tudo que eu acentuei agora é por igualdade. A maioria das coisas são bonitinhas, elas funcionam bem, mas tem coisa aí que não está funcionando. Dentro da concepção, deixa eu pegar aqui alguma coisa que eu consigo fazer isso. Vou pegar o batom da Luciane, tá? O que acontece? As coisas assim, que não, daqui não é batom, vou fazer merda. Esse daqui, ó. É assim, ó. O que a gente tem que eu gosto de falar? Pininho encaixa em furinho. Lembram disso? Assim, ó. Clec. Tá? Toda vez que eu tenho um furinho e tenho um pininho, o pininho entra no furinho. As coisas que são diferentes se completam. Tá? Falou assim, mas o que nós temos aqui? Coisas iguais. E coisas iguais não se completam. Isso daí é diferente. Isso foge ao padrão. Nessa hora, ele começou a olhar e falou assim, poxa, o que é normal? Normal é consoante com vogal ficar junto, ou vogal com consoante, isso é normal. Consoante com consoante não funciona, porque elas não saem. Mas vogal com vogal não tem necessidade, mas existe. Ele fala assim, então o que eu tenho? Quando eu tenho vogal com vogal, aqui ó, o nome disso daqui, o vogal mais vogal, é ditongo. Então, quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, ó, duas vogais na mesma sílaba. O nome disso daqui é ditongo. Então, ele falou assim, pô, ditongo é diferente. Pô, se ditongo é diferente e eu estou acentuando tudo por semelhança, tá? Tudo por semelhança, mas ditongo é diferente, o que eu vou fazer? Eu vi o seguinte, com 92%, eu peguei quase todas as palavras, mas ainda faltando 8%. Quando ele foi olhar, o que ele encontrou naqueles 8%? Palavras assim, que terminavam em ditongo, que tinham ditongo, tá? Ele falou, poxa, terminar em ditongo não é o normal, tá? É diferente. Ele falou, poxa, eu estou acentuando todo mundo pela semelhança e a paroxítona pela diferença. O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou jogar o ditongo dentro da paroxítona. Então ele fez assim, ó. Paroxítona. Quer ver? Peraí. Deixa eu vir para cá.
né? Paroxítonas terminadas em AL, eu não acentuo, tudo bem? Mas se elas forem terminadas em ditongo, eu acentuo. Então, qual foi a regra que nós construímos aqui dentro desse contexto? A nossa regra é a seguinte, ó. Acentuam-se, primeiro, proparoxítonas todas. Monossílaba O, oxítona AEOEM, paroxítona, tudo que for terminado em AEOEM, eu não acentuo. Quem que eu acentuo? Quem não for AEOEM e ditongo. Então a regra da paroxítona é qual? Quem que eu vou acentuar? As terminadas em ditongo e todas as que não terminarem em AEOEM. Ele pulou de 92% para 95%. Falou, opa, dei um salto danado. E ele montou isso daqui, ó, que é a nossa regra, tá? Que é a nossa regra, voltando para cá, que é a nossa regra completinha. Esse daqui é o painel bonitinho. Só que tem uma coisinha errada aqui, deixa eu ver. Vou corrigir já. Quer ver? Cadê? Deixa eu corrigir. Branco. Que é aqui, ó. Que esse pedacinho não tá. A minha asinha aqui ficou muito grande. Aqui, ó. Porque monossílaba, entenderam? Monossílaba é O. Oxítona, AEOEM. Paroxítona, AEOEM, não. Mas se for terminado em ditongo, sim. É só o quê? Um painel mais bacana para você observar o que nós estamos falando. Falou, muito bem. Como eu disse a vocês, aqui ele conseguiu 95%. Mas está faltando 5%. O que ele fez? Ele continuou olhando. Começou a olhar. Ele percebeu uma outra coisa. Ele percebeu que existia uma grande quantidade de palavras, que eram aquelas que estavam lá naqueles outros 5%, que tinha uma característica, que elas tinham esses ditongos no meio delas. E não importa onde esse ditongo aparecesse, se era no final, no começo, toda vez que ele aparecesse, ele era acentuado, porque ele era forte. Então ele falou assim, poxa, olha só, toda vez que aparece os ditongos EI, OI e EL, que são abertos, eles são fortes. E aí, aquelas regras que eu vi não valem. Não valem. Porque independente se é oxítona, não importa o que é, apareceu EI, OI e EL, no lugar onde aparecer ela é mais forte. Por que a gente chama de tongo aberto? Porque EI, OI, EL, eu abro as cordas. Quando que é fechado EI, OI e EL, esses não são acentuados. Então ele pegou e falou assim, poxa, vamos resolver isso daí? Vamos acentuar as paroxítonas terminadas em EI, OI e EL. Ele falou, beleza, vamos acentuar, tá? Ele pegou e falou assim, ó, bacana, vamos acentuar, não é paroxítona, ele falou assim, ó, acentuam-se todos os ditongos, apareceu o ditongo EI, OI e EL, é assinado. Então ele falou assim, olha que bacana aqui, ó, anéis, herói, céu, ideia, heróica e assembleia. Aí ele começou a olhar isso daqui e falou, beleza, né? A grande diferença é que essas de cima aqui, ó, oxítona e monossílaba, percebeu que é no final que o EI, OI e EL aparece? Então, elas não entram naquela regra, por exemplo, oxítona, eu acento oxítona terminado em AEOEM. Anéis é oxítona, mas não termina em AEOEM. Então não é para ser acentuada. Mas como tem o EI no final, é. Então, são algumas formas de palavras que entram naquela regra, tá? Então, herói é oxítona, tá? Mas é acentuada porque ela termina em oi, que é um ditongo aberto. Céu é uma monossílaba, só que ela é acentuada porque ela termina com ditongo aberto. E aí você tinha ideia, é uma paroxítona, mas ela é acentuada porque tem o ditongo aberto ei. Heróico é paroxítona porque tem o acento aberto oi. Assembleia é paroxítona, mas é acentuado porque tem o ditongo aberto ei. Só que aí ele começou a falar, pera um pouquinho. Ó. Ideia. Heróico. Assembleia.
bleia. Ele falou, até aí tá tudo bem. Só que, olha só, essas palavras paroxítonas que estão sendo acentuadas, se eu fosse olhar aqui na minha regra anterior, dá uma olhadinha aqui, ó. Paroxítonas terminadas em A, E, O, em não são acentuadas, não é assim? E aqui eu não tenho paroxítonas terminadas em A, O. Então, por essa regra aqui, ó, elas não são acentuadas. Só que a regra 4 vale mais do que a regra 5. Resultado, o que aconteceu? Veio o gramático e falou assim, gente, isso daqui que a gente está fazendo está errado. Não pode. Está errado porque a gente está acentuando paroxítono, a gente disse que não era para acentuar. Isso era antes da reforma ortográfica. Aí o que aconteceu quando veio a reforma ortográfica? Eles mudaram essa regra e disseram assim, ó, agora vamos corrigir, vamos. Acentou-se os ditongos abertos, el, só no final das palavras. Tá, ó, anéis, herói e céu. Só aqui que eu vou acentuar. E nas outras, ideia, heróico, assembleia, nunca deveria ter sido acentuado. Então, a reforma ortográfica corrigiu um erro que os gramáticos tinham feito e não haviam percebido. Então, o que ele fez? Ele mudou essa regra número 5 e escreveu acentuam-se os ditongos abertos el no final das palavras. Isso daqui jogou essa nossa brincadeira para 98%. Ele falou, puta vida, eu já consegui acentuar quase todas. Que é que está faltando? Ele olhou e ele viu assim, o quê? Novamente, né? Vogal mais vogal. Eu falo, mas de novo, será que todo problema que eu vou ter com vogal mais vogal? Porque essas aqui, ó, eram o quê? Ditongos. Tá? Então, com ditongo ele resolveu o problema. O problema é que quando ele viu agora, existia vogal e vogal em sílabas separadas. Tá? Ó, aqui dentro do mesmo é ditongo. Mas quando elas estão separadas, uma vogal numa sílaba, outra vogal em outra mais próxima, o nome disso daqui muda. O nome disso daqui é... Cadê? Hiato. Pulou. Né? É que essa marcação que eu estou fazendo era para aula gravada. Né? Então, olha só, hiato. O que ele falou assim? Ele falou, poxa vida, olha só isso daqui. O que é um hiato? O que é um hiato? Hiato é quando eu tenho duas vogais, aqui, ó, por exemplo, ó, sair, separado, uma vogal do outro. Sair, separado. Sainha, separado. Saúde, separado. Tá vendo? São vogais, mas elas ficam juntas, só que cada uma numa sílaba. O nome disso é hiato. É hiato. O que ele fez? Ele começou a olhar essas últimas palavras e ele percebeu uma característica nelas. Qual que é essa característica? Que é o seguinte, quando a minha segunda vogal do hiato, essa segunda aqui, ó, essa. Toda vez que essa segunda vogal fosse I, tá? Ou fosse U, tá? Se a segunda vogal for I ou U, se ela vier sozinha na sílaba, ou acompanhar sozinha, ou acompanhada de S, ela vai receber acento, só que depois dela não pode vir NH. Não pode vir NH. Tá bom? Então, o que ele falou? Eu vou acentuar. Então, ele escreveu, ó, acentua-se a segunda vogal, tá? Deixa eu apagar aqui tudo, que é pra gente poder ver. Então, acentua-se a segunda vogal tônica do hiato em I ou U, ó, sair, sair, sainha, saúde. Eu acentuo a segunda, quando ela vem sozinha na sílaba, ó, sair, sair, sainha, saúde. Esse I ou U tem que vir sozinho ou acompanhado de S e depois dele não pode vir NH nunca. Então ele falou assim, bom, então vamos lá, eu vou acentuar. Então o que ele fez? Falou, vamos lá, sair, sair, né?
É hiato? É hiato. Tá? É hiato, sim. Falou, a minha segunda vogal é um I, vamos sair, é um I. Ele é tônico, é forte. Vem sozinho na sílaba? Não, não vem sozinho na sílaba. Então não é acentuado, porque ele vem com R. Então sair não tem. Eu conto aquela historinha, né? Que, ainda mais hoje que é sexta-feira, o que eu faço? Eu pego, viu que a namorada ligou, eu falo, amor, vamos sair? Ela fala, vamos, ai que legal, beleza, sair não tem. Eu falo para ela, então, eu falo assim, ó, eu já saí daqui, fica pronta, tá? Saí. A minha segunda vogal é I, é I. Tá sozinha na sílaba? Tá sozinha, saí. Vem antes de NH? Não. Então aqui tem acento, ó, saí. Fica um acento muito grande. Saí. Tá? Eu vou até mudar a cor, que é para ficar melhor. Vou botar o azul. Então, ó, saí. Beleza, saí. É hiato, leva. Chego na casa dela, ela tá usando uma sainha. Eu falo, o quê? Você tá usando uma sainha? Ela falou, eu falo, que absurdo. Eu falo, por quê? Falou, olha só, sainha. É um hiato? É. Sainha, minha segunda vogal é um I ou U, é um I. Vem sozinho na sílaba? Vem, é forte, ó. Sainha, é. Vem antes de NH? Vem antes de NH. Então, não leva acento. Sainha não vai mostrar o acento. Por que com sainha não vai mostrar o acento? Porque não pode, porque vem antes de NH. Aí quando eu falo que ela com sainha não vai sair porque ela não vai mostrar o acento, ela fica puta da vida. Fala, você é um machista, que absurdo isso, né? Falou assim, você fica me reprimindo, mas eu sou uma mulher que tem saúde. Eu falo, saúde? Eu falo, saúde, olha só. Saúde. É hiato? É hiato aqui, ó. Minha segunda vogal é um I ou U? É um U. Tá sozinho na sílaba? Tá sozinho. Saúde, vem antes de NH? Não. Então quem tem saúde mostra o acento. Com sainha não mostra o acento. Ela fala, que ridículo que você é. Que ridículo. Falou assim, você, para ficar tudo certo, você só tinha que ver o quê? A minha feiura. Falou para você ia ficar feliz se eu fosse uma baiuca. Falei, eu te odeio. Eu vou te largar e eu vou embora pro Piauí. Eu falo, tá bom, tá bom. Só que o que acontece? Olha só. Antigamente eles cometeram um erro. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles olhavam assim, ó, feiura. Eles iam aqui, eu falo, a segunda vogal é um I, tônico, sozinho, não vem antes de NH, feiura, põe um acento. A baiuca, mesma coisa. Olha lá, segunda vogal tônica é um U, vem sozinho, não vem antes de NH, pronto. Piauí, minha segunda vogal é um I, é tônica, vem sozinho, não vem antes de NH, põe um acento. O problema é qual? Hiato é vogal mais vogal, gente. É vogal mais vogal. Aqui o que eu tenho em feiura, baiuca e Piauí não é vogal mais vogal. É o que, ó? Duas vogais na mesma sílaba é o que? Ditongo. Então ele tinha ditongo mais vogal, ditongo mais vogal. Ditongo mais vogal, ditongo mais vogal não é hiato. Não é hiato. Então essa regra estava errada também. O que aconteceu? Deixa eu ver se vem depois aqui a correção. Não, não vem. Tá? Também não aconteceu. Então o que ele falou? Falou assim, olha, é simples. Falou assim, a gente errou. A gente errou. Feiura, baiuca, isso daqui nunca deveria ter sido acentuado. Então vamos corrigir? Falou, vamos. Então olha só. Qual que é a regra? A regra é essa. Ah, mas isso daqui não é um falso hiato. Não existe falso hiato. Hiato é vogal mais vogal. Ditongo mais vogal não é hiato. Então essas palavras aqui, ó, nunca deveriam ter acentuadas. E com a reforma ortográfica, elas realmente não foram mais acentuadas. Não foram. Falou, não é mais acentuado. Falou, tá bom. Mas e Piauí? O problema de Piauí é que Piauí é nome próprio. É o nome de um lugar. Então, quando a reforma veio, eles falaram assim, ó, Piauí
tá errado esse acento, mas a gente não vai mudar porque é nome próprio. Imagina a pessoa se chama Roberto Piauí. O nome dele sempre foi acentuado. Aí agora que a reforma ortográfica eu vou tirar, não. Então, reforma ortográfica, tá? Só para poder lembrar isso daqui, ó. Não mudou nomes próprios. Então, a regra da reforma ortográfica, ela não vale para nome próprio, tá? Não vale para nome próprio. Então, Piauí é nome próprio. Então, isso daqui manteve, mas só por isso, porque é um nome próprio. Essa foi a realidade que eles viram e encontraram. Então, isso daqui, ele conseguiu o quê? 100% de acentuação das palavras. 100% de acentuação. Da acentuação gráfica, ou seja, da sílaba tônica. As palavras acentuadas por sílaba tônica. Essa que foi a realidade. Então, vejam, o que é a acentuação gráfica? A acentuação gráfica, na verdade, o que nós vimos aqui de acentuação gráfica foi uma coisa. Em acentuação gráfica, tá? Com acentuação gráfica, nós eliminamos 100%. Quais são as regras de acentuação gráfica? Tá? Proparoxítonas todas, ael-en, monossílaba EO, oxítona ael-en, tá? Paroxítona ael-en não, eu acentuo qual? Toda paroxítona que não terminar em ael-en, tá? E as que terminarem em ditongo. Beleza? Beleza. Depois, eu vou acentuar os ditongos abertos e, o e, el no final das palavras. E a regra 6 que não muda. Se eu tiver um hiato e a segunda vogal desse hiato for um i ou um u, se ele vier sozinho, for tônico e não vier antes de NH, que nem, ó, baú. Baú. Baú tem. É a mesma coisa. Itaú. Ó, Itaú. Itaú tem. Tá? São o quê? São acentuadas no final com U, mas é porque é um hiato. É um hiato. Então, a regra do hiato continua. Não mudou nada. Ele corrigiu palavras que eles erravam. Feiura e baiuca antes era acentuado, mas por uma regra que não era verdadeira. Tá? Porque eles enfiaram essas palavras feiura, baiuca e piauí dentro da regra 6. Isso daí não existia. Então, a reforma ortográfica, ela é o quê? Para a gente entender de uma maneira geral. É o item número 4. Paroxítonas terminadas em ael-en não devem ser acentuadas. Eu vou acentuar o quê? As que não terminarem em ael-en, tá? Veja, é nome próprio, Douglas, porque o banco deu o nome para ele. Porque Itaú é Tupi-Guarani, chama Pedra Preta, tá? O Banco Itaú é que pegou aquele nome, tá? É que pegou aquele nome. Então, é nome próprio? É nome próprio. Só que ele não entra em nada, né? Por que ele não entra em nada? Porque nome próprio não muda. Tá? Nome próprio não muda. Nome próprio do jeito que nasceu fica até o final. Mas Itaú em si, é porque é um hiato. É a regra do hiato que está certinha. Tá? Se o cara se chamasse Carlos Itaú, teria acento independente de qualquer coisa. O nome próprio não significa que não leva acento. Tá? O nome próprio, ele é escrito do jeito que foi feito. Do jeito que foi feito. Você tem Antônio. Ó, Antônio, por que Antônio é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Só que tem cara que escreve Antônio sem acento. José. José é acentuado. É o quê? Oxítona terminada em E. É acentuado. Tá? Então, as regras, elas continuam existindo. Elas não mudaram. Era o erro que antes existia que a reforma ortográfica eliminou. Tá? Que ela eliminou. Foi isso daí que aconteceu. A gente
na nossa, a gente vai vendo assim, 1 hora de aula, né, por vez. Na próximo encontro nosso, a gente vai ver o finalzinho de acentuação gráfica, que não é acentuação gráfica, é acento diferencial. Vamos ver a reforma ortográfica, quais são os outros itens da reforma ortográfica, tá? Que deram problema. E na sequência a gente entra para morfologia, que é o quê? A gente vê as classes gramaticais, tá? A relação de poder das classes gramaticais, para poder identificar, já que morfologia está no edital sempre de vocês, ele quer que você identifique se é substantivo ou não e principalmente o quê? Preposição e advérbio, seus significados. Então são coisas que a gente vai ver sim e que são importantes. Ficou alguma dúvida nisso daí? Porque a gente terminou aqui, ó, no item 6. Tá? Entendido? Aqui, ó, 11/2. Tá bom? Eu vou depois separar esse pedaço com as anotações todinhas que eu fiz e mandar para vocês no grupo. Tá? Beleza pura? Fechou aí? Tudo bem? Legal? Então é isso aí, gente. Semana que vem mais, tá? Vamos tentar dar... Eu vou fazendo algumas coisas, assim, coisas que eu vou pegando a mais. Que é isso, gente? Foram coisas que a gente vai pegando a mais. Algumas dicas. Eu vou usando aquele nosso grupo do WhatsApp como canal de comunicação e de enviar as coisas, tá? Por exemplo, quando a gente terminar a parte de acentuação gráfica, eu vou mandar para vocês uma bateria de exercícios da VUNESP sobre acentuação gráfica. Tá bom? Uma bateria de acentuação gráfica dentro desse contexto. E aí depois a gente manda o gabarito, comenta aquelas que tiverem dúvida, a gente vai fazendo assim, tá? Aquelas que forem mais complexas, a gente até faz a correção junto. Falou, professor, vamos corrigir aqueles exercícios que eu estou com dúvida em outro? Vocês mandam, falou, professor, corrige para mim o exercício 3 lá. Falou, beleza, a gente faz isso daí. Tá? Assim a gente vai transformando o quê? Isso daqui num trabalho contínuo, completo. Vocês têm dúvida, manda, a gente vai resolvendo tudo isso daqui no ar. Fechou? Beleza? Gente, bom final de semana para vocês. Até depois. O vídeo vai ficar lá no canal, tá? Só que assim, para poder assistir, falou, professor, eu queria assistir de novo, aí eu passo o link para vocês, né? Porque ele vai gerar um link que você vai poder assistir depois. Aí você tem dúvida, assiste mais uma vez. Beleza da aula ali, gente? Joia. Falou, tem muita coisa pela frente ali pra gente poder resolver tudo isso. Abraço, até mais.